Capítulo 371 digno do título, Behemoth. Parecia uma cena saída de um livro de fantasia quando Noah passou as mãos sobre a essência colorida que era tão espessa que realmente se materializou na atmosfera. A área pela qual a equipe de exploração do Fogo Justo estava andando estava cheia de silêncio enquanto as enormes árvores ao seu redor carregavam um ar de mística e perigo. Haha, sim, o ambiente do Reino Celestial é tão especial que você levará alguns dias para se acostumar. Depois de um tempo, todas essas lindas cores parecerão normais conforme você experimenta coisas ainda mais fantásticas. A voz de Boro empurrou o silêncio misterioso do ambiente agora silencioso de uma floresta enquanto eles caminhavam cada vez mais para longe do santuário. Estamos gradualmente saindo dos perímetros do santuário, e nas áreas mais distantes daqui você só encontrará torres de vigia que monitoram as regiões vizinhas em busca de qualquer atividade. Outro companheiro de equipe de Boro entrou na conversa enquanto eles continuavam avançando, seus passos gradualmente se tornando mais rápidos à medida que aumentavam o ritmo enquanto se moviam através da folhagem espessa que aumentava ao seu redor. A atmosfera de uma selva fantástica só se tornou cada vez mais proeminente à medida que avançavam. Noah e Athena continuavam a ouvir as informações sobre o layout ao qual deveriam prestar atenção e por quais áreas estavam passando. Depois de alguns minutos, Noah sentiu uma mudança significativa no nível de essência no ar, percebendo que ele se tornava imensamente mais denso quando o Boro avançando na frente levantou as mãos e interrompeu o grupo. Ele explicou lentamente enquanto fechava os olhos, um amplo sorriso aparecendo em seu rosto enquanto seu corpo pulsava com poder. Sempre que você sentir essa mudança na essência atmosférica, saiba que um Behemoth está próximo. Nesta região do norte em que estamos, você pode ocasionalmente encontrar um Behemoth errante que se aproxima do Sanctum nesta extensão. Esses Behemoths são geralmente os mais fáceis de cuidar, pois não têm noção de perigo. A voz barulhenta de Boro soou enquanto ele segurava a espada larga e irregular que apalpava o elemento água, dando um sinal para seus companheiros de equipe enquanto avançavam continuamente. Vocês dois, observem nossos movimentos e coordenação primeiro antes de decidirem participar. Observem como lidamos com os ataques desses Behemoths e os pontos mais fracos em seus corpos resistentes que atacamos. Noah acenou com a cabeça enquanto se virava para Athena, que estava relativamente silenciosa, seu olhar continuamente mantido na visão fenomenal ao seu redor. No momento em que ouviram que um Behemoth estava por perto, Noah viu a inquietação que sempre dominava seu corpo enquanto ela tinha sede de batalha. Ao chegarem aqui, Boro mencionou que, além da fraqueza dos elementos opostos que as bestas celestiais possuíam, as outras fraquezas tinham que ser aprendidas para cada tipo específico de besta, dependendo de seu tamanho e constituição. Era preciso aprender onde estão os embrulhos, e isso só ocorreu com o tempo. Os dois procederam com cautela enquanto seguiam atrás da equipe de exploração do Fogo Justo, observando enquanto os 5 membros deste grupo tinham suas armas prontas e sacadas. Além da enorme espada dentada que Boro carregava, 2 deles erguiam arcos grandes, outro carregava um mangual ameaçador e o último tinha um cajado brilhante. A única coisa única sobre todas as suas armas era que todas elas tinham o elemento água exalando fortemente delas. Isso porque os Behemoth que eles encontrariam na região norte do santuário eram aqueles que eram proficientes na lei do fogo. Noah começou a sentir isso em primeira mão quando sentiu a temperatura ao seu redor começar a aumentar gradualmente, a tal ponto que ele sabia que qualquer ser normal teria começado a ter a pele chamuscada pelo calor. À medida que avançavam, o calor só se tornou mais forte quando ele sentiu que até mesmo os despertos de classificação inferior poderiam ser queimados, mas o mais maravilhoso era que a folhagem e as árvores enormes ao redor deles continuavam pacificamente com seu balanço fantástico, já que essa temperatura não parecia incomodar um pouco deles. Noah manteve seus sentidos abertos quando finalmente se aproximaram do ponto que liberava tanto calor aterrorizante, seus olhos percebendo isso primeiro quando pousaram em uma grande montanha. Ou parecia uma montanha, mas na verdade estava se movendo. Batido.
A boca de Noah se abriu enquanto seus sentidos passavam a envolver essa enorme figura montanhosa, cada uma de suas características se tornando extremamente clara em seus olhos enquanto ele observava uma coisa que era mais que o dobro do tamanho de sua forma de catulo menor se mover indiferentemente na frente de eles. Batido. Quanto mais se aproximavam, mais sentiam o tremor da terra causado por seus movimentos simples. Ele só conseguia descrever a coisa diante de seus olhos como se fosse um dinossauro enorme cheio de muita carne e ossos. Ele andava sobre 4 patas, uma cabeça de aparência feroz movendo-se languidamente como uma cauda pontiaguda coberta por estalagmites pulsantes de cristal vermelho que brilhavam perigosamente entrelaçadas atrás dela. Batido. Os brilhantes cristais vermelhos viajaram desde sua cauda até suas costas enquanto ganhava uma aparência pontiaguda, seu corpo inteiro liberando horríveis ondas de calor que pareciam capazes de derreter qualquer coisa com que entrassem em contato. Olhando para o enorme tamanho deste Behemoth, bem como para sua aparência de fogo, Noah teve que concordar que seu título era bem merecido. Esta era uma besta celestial que uma única pessoa não seria capaz de derrubar. Este era um Behemoth. Batido. Enquanto Noah observava o imenso calor sendo liberado deste ser poderoso, ele viu com a cabeça balançando como até mesmo a simples folhagem e as árvores ao redor desta fera montanhosa ainda balançavam pacificamente, o ambiente deste reino celestial sendo algo único demais. Ele podia ver algumas árvores empurradas para o lado ou caídas para o lado, abrindo um caminho claro de onde esse Behemoth montanhoso tinha vindo, mas esse foi o único dano que ele conseguiu encontrar. No momento em que a equipe de exploração do fogo justo se aproximou da posição deste Behemoth do fogo, seus grandes olhos se moveram enquanto sua cabeça se virava em direção a eles a uma velocidade anormalmente alta, explosões de chamas começando a irromper de seu corpo enquanto um rugido que agitava o mundo soava. R-O-A-A-A-R. O rugido era o da realidade arrogante, de um ser tão poderoso que a aura de algumas formigas que se aproximavam mudou seu humor ao alertá-las para nem chegarem perto. Estrondo. Era como se o próprio ar estivesse tremendo quando ondas de chamas irromperam desta criatura temível, a risada selvagem de Boros sendo ouvida ao mesmo tempo em que seu corpo se iluminava com dezenas de milhares de linhas do destino, seu poder no reino da alma explodindo, totalmente quando a espada irregular que ele empunhava soltou uma luz azul deslumbrante. Ele balançou esta lâmina azul brilhante para frente enquanto as chamas turbulentas que vinham em direção a eles eram cortadas ao meio, impedindo-os de alcançar os membros da equipe nas costas enquanto a primeira batalha com um Behemoth se desenrolava para Noah e Athena. Fim do capítulo. Capítulo 372. Uma batalha com um gigante do fogo. Ondas de poder irromperam quando o reino de forjamento da alma de Boro foi revelado gloriosamente, a armadura pesada feita de materiais de um Behemoth do elemento fogo brilhando com uma cor vermelha arrogante enquanto eles empurravam para trás as chamas furiosas sendo impulsionadas pela fera montanhosa na frente de eles. A longa espada larga, liberando ondas palpáveis do elemento água, dispersou ainda mais o poderoso ataque vindo em direção a eles enquanto os membros da equipe de exploração do fogo justo se espalhavam pelo Behemoth do fogo, cada um sabendo suas posições enquanto suas armas empunhadas soltavam ataques coloridos. Estrondo, estrondo, estrondo. No momento em que o ataque de área ampla do Behemoth terminou, ataques em camadas com a força das linhas do destino vibrantes de 5 celestiais do reino de forjamento de almas começaram a pousar na grande fera. Heavy H.O. Estrondo. Boro tomou o ponto central enquanto mantinha a atenção da fera enlouquecida, balançando sua grande lâmina para baixo enquanto liberava uma espetacular luz de lâmina dourada e azul, a energia única fornecida por suas linhas do destino passando pela arma que ele segurava enquanto esta lâmina se iluminava, passou a deixar um arranhão na pele grossa do Behemoth. Isso mesmo, um arranhão. Isso foi tudo o que os numerosos ataques fizeram a esta terrível criatura. Noah e Athena estavam observando a batalha que se seguiu por trás para entender como a equipe normalmente lidava com esses tipos de criaturas, seus próprios corpos doendo para se juntarem à batalha enquanto os esplendores de habilidades coloridas floresciam na área.
Zek, flanco esquerdo. Raina, fique atrás disso. Sylphie. Boro estava dando vários comandos enquanto vários guardas empíreos começaram a aparecer ao redor do furioso Behemoth, esses guardas empíreos logo se transformando em raios de luz que passaram a envolver os corpos de os membros da equipe de exploração. A imensa aura do destino se espalhou quando as 5 figuras da equipe de exploração se tornaram seres alados e com armaduras douradas, dezenas de milhares de linhas do destino em cada um de seus corpos pulsando enquanto choviam ainda mais ataques com vigor. Roar! O Behemoth rugiu ao sentir amassados começando a aparecer em sua armadura, os numerosos cristais pontiagudos presos em suas enormes costas e cauda brilhando com uma luz vermelha assassina enquanto irrompiam de seu corpo e voavam para o céu, chovendo muito rapidamente no forma de perigosas lanças flamejantes que atacaram todo o perímetro ao seu redor. Estrondo, estrondo, estrondo. Boro e seus companheiros entravam e saíam da área enquanto evitavam as lanças flamejantes que explodiram com o impacto, seus corpos blindados sofrendo o peso das forças explosivas enquanto um dos companheiros teve que recuar depois que rachaduras começaram a aparecer em sua armadura. Sylphie, recue! Todos os outros, preparem o julgamento! Boro gritou enquanto supervisionava toda a área de perto, sua força no Soul Rank borbulhava de poder enquanto ele empunhava um martelo dourado em uma mão e o longo e irregular elemento de água Broadsword na outra. Um hálito quente foi liberado dele enquanto Noah contava chocantemente mais de 80.000 linhas do destino vibrando dentro de seu corpo enrolando como uma mola enquanto se impulsionava em direção à cabeça do Behemoth em linha reta. O corpo de Boro começou a girar no ar enquanto onda após onda de luzes azuis douradas de lâminas começavam a irromper dele e se chocar contra a grande cabeça do Behemoth, a própria besta monstruosa respondendo liberando um horrível sopro de fogo que desintegrou o próprio corpo, ar em direção a ele. Chá, chá, chá. As numerosas lâminas de luz azuis douradas encontraram este ataque enquanto Boro continuava girando, seus companheiros se movendo para os lados enquanto preparavam uma habilidade com a qual Noah estava muito familiarizado, julgamento. Preparar. Pronto. Os 4 gritaram enquanto Boro usava a força de suas armas para se afastar do destrutivo sopro de fogo, o Behemoth optando por persegui-lo com mais ataques com raiva antes de parar, seus sentidos lhe diziam que o perigo estava chegando. Estrondo. A essência convergiu em torno do Behemoth quando uma enorme barreira de chamas coloridas apareceu ao seu redor, mas seriam os ataques de 5 celestiais do reino do forjamento de almas tão fáceis de bloquear. Julgamento, julgamento, reticências. 4 chamados ressoaram primeiro quando os companheiros de equipe de Boro liberaram sua mana abundante para liberar esta habilidade poderosa, numerosas lanças douradas aparecendo nos céus enquanto apontavam diretamente para o enorme Behemoth. Estrondo. O amplo e colorido escudo de chamas que ele havia erguido foi perfurado depois que a primeira e a segunda rodada de lanças choveram. O terceiro e o quarto lançamentos perfuraram sua pele espessa quando um grito de dor foi finalmente liberado desta besta monstruosa. Roar! Um rugido de dor irrompeu quando a fera sentiu um enorme dano em sua alma devido aos numerosos ataques repletos de abundantes leis do destino, mas sua dor não foi resolvida, pois aquele que estava correndo irritantemente ao redor dela teve tempo de se recompor e se preparar. Um ataque ainda mais poderoso com suas abundantes linhas de destino e algo mais que Noah ainda não conseguia descobrir. Julgamento, golpe da libertação. OOONG. O ar tremeu enquanto Noah usava seus sentidos para observar o ser chamado Boro invocar cada gota de energia em seu corpo, seus sentidos observando essa energia passar por suas dezenas de milhares de linhas de destino enquanto era liberada de uma maneira única para iniciar o elenco de 2 habilidades de Fates Guardian. Estrondo. As numerosas lanças douradas e afiadas chegaram primeiro, perfurando o corpo largo do gigante montanhoso que realmente começou a sangrar sangue vermelho borbulhante e espetou seu corpo ainda mais fundo. As lanças douradas foram seguidas pelo céu clareando quando uma grande lâmina da libertação dourada e incorpórea que era mais de 3 vezes o tamanho das lâminas que Noah normalmente lançava desceu.
Esta única lâmina tinha metade do tamanho do Behemoth de fogo de mais de 50 metros enquanto descia em alta velocidade, o Behemoth sentindo esse perigo enquanto uma tempestade de fogo destrutiva se alastrava ao seu redor, mas o dano que recebeu em sua alma o afetou demais. Spluk. As habilidades do Guardião do Destino poderiam ser muito diferentes dependendo de quem as estava usando, a enorme lâmina da libertação sendo lançada pelo Soulforge embora sendo fenomenalmente poderosa enquanto perfurava a pele dura do gigante montanhoso e afundava profundamente seu corpo. Roar. Haha. Um rugido desafiador soou de uma fera mortal infligida com imenso dano de alma, enquanto um celestial exausto erguendo uma grande espada larga riu ao saber que a batalha estava praticamente terminada. Fim do capítulo. Capítulo 373. Um feito chocante feito sem esforço. Jorros de sangue irromperam do Behemoth montanhoso, mas não foi o dano físico que o fez rugir como um berro moribundo, foi o dano horrendo à sua alma que recebeu depois que esses ataques perfuraram sua pele. Os ataques foram ainda mais exacerbados, pois carregavam consigo uma sugestão de poderosos elementos de água que eram destrutivos para sua essência fortemente baseada em chamas. O Behemoth tentou mover seu corpo abatido enquanto se sentia cansado, mas os celestiais reunidos nele não lhe dariam tal chance, pois Boro, que estava respirando pesadamente, chamou seus 4 membros da equipe junto com Noah e Athena. Termine. E vocês dois, vamos ver um pouco da sua força que faz de vocês aqueles com destinos nobres. Seus 4 membros de equipe já estavam se movendo no momento em que o ataque de Boro terminou, Noah e Athena correndo para a cena da batalha logo em seguida, enquanto Athena era rapidamente envolvida em uma armadura dourada enquanto ela corajosamente entrava em combate próximo com o Behemoth moribundo, o próprio Noah olhando para os céus enquanto ele lançava, Smite of Liberation, o estrondo das lâminas descendentes sendo sentido quando 5 lâminas de liberação que não eram nem de longe tão grandes quanto a única que Boro havia enviado vieram para esmagar o Behemoth. Estrondo. Estrondo, estrondo. Seus ataques pousaram na fera ferida e moribunda, continuando implacavelmente, pois sabiam que não poderiam dar-lhe um segundo para recuperar sua força ou reunir sua energia para ataques. A força vital dos Behemoths era enorme, onde eles começariam a se curar em questão de segundos se tivesse tempo, enquanto você se encontrasse em uma longa batalha que acabaria pagando com sua vida. Roar. Rugidos agonizantes soaram da enorme fera enquanto os celestiais se uniam contra ela implacavelmente, a batalha só terminando depois de mais alguns minutos, quando todos os membros da equipe de exploração do fogo justo caíram no chão respirando pesadamente. Seus corpos estavam sem energia, pois seus rostos eram de extrema realização enquanto olhavam para o corpo montanhoso do Behemoth que finalmente havia parado de se mover. Apenas seus músculos contraíam enquanto fontes de sangue continuavam a vazar dele, ondas de energias elementares ardentes, lentamente começando a se acumular em torno dele. Gole, gole, gole. Noah olhou para a posição de Boro para observar este celestial considerável, na verdade perto de uma posição próxima ao Behemoth, onde jorros de sangue vazavam, sua boca bem aberta enquanto ele engolha o que chovia em grandes goles, seu rosto de extrema satisfação. Seus companheiros olhavam para este local enquanto respiravam com dificuldade, balançando a cabeça com uma expressão sorridente de leve desgosto por estarem acostumados com esse comportamento. Ah, esse é o lugar. Outra lição para vocês novatos, os corpos dos Behemoths sendo tesouros valiosos não era uma piada, onde até seu sangue está cheio de imensa força vital que irá rejuvenescer rapidamente suas energias perdidas. Quer tentar? Aspas. O perigosamente sorridente Boro os convidou enquanto Athena balançava a cabeça silenciosamente, o próprio Noah treinando seu nível de controle, pois sabia melhor do que ninguém a qualidade do sangue vazando na terra. Seu Blood Gourmet estava lhe dizendo que os litros de sangue jorrando teriam um sabor celestial que mesmo um vampiro voluptuoso do Soul Rank não poderia nem chegar perto da comparação, mas ele se controlaria neste momento, pois não queria nada desnecessário. Deslizamentos. Boro limpou a boca ao se aproximar dele e de Athena, seus companheiros recuperando as forças quando começaram a cercar o Behemoth.
Então, primeiro Cassie, você observou e depois se juntou a nós. Você sentiu isso? O celestial vibrou com o poder que gradualmente retornava ao seu corpo e Noah e Athena assentiram, seus olhares voltados para os membros do grupo da equipe de exploração do fogo justo que havia começado a cortar o corpo do Behemoth. Trabalhamos em equipe e, por isso, temos que dividir os tesouros da mesma maneira. É baseado no mérito, é claro, e aquele que mais contribui para derrubar essas feras enormes fica com a maior parte. Boom! Suas palavras foram mascarados como uma lâmina da libertação que desceu para cortar com precisão o Behemoth em uma determinada sessão, os membros de seu partido usando seus golpe da libertação, neste momento para dividir o corpo montanhoso da besta enquanto cada um deles começava a dividir numerosas partes e colocá-las em seus anéis ou sacos de armazenamento. Boro observou calmamente enquanto a maior parte da besta era deixada para ele, junto com um enorme núcleo brilhante que liberava enormes ondas de essência elementar de fogo nos arredores. Brilhou quando eles chegaram a este enorme núcleo de origem, agitando as mãos enquanto ele desaparecia, junto com o peito e a cabeça do Behemoth, pois apenas algumas peças foram deixadas para ele e Athena. Aqui estão, novatos, para os últimos ataques depois, você observou confortavelmente de longe, haha. Boro usou sua força expansiva para lançar a cauda larga do Behemoth que ainda era maior que o corpo inteiro de Noah em direção a ele, dois dos membros da besta contendo garras terrivelmente afiadas indo em direção a Athena. Ele acenou com as mãos quando a enorme cauda cheia de numerosos espinhos de cristal cintilantes entrou em seu espaço expansivo, seu batimento cardíaco aumentando levemente quando ele colocou as mãos no corpo de um Behemoth do reino celestial, mesmo que fosse uma pequena parte disso. Vamos sair daqui. Causamos uma grande comoção e não queremos ficar no mesmo local caso atraiamos alguma coisa. Boro falou quando o grupo começou a se mover do local sangrento de destruição, o ambiente sereno do reino celestial gradualmente voltando ao normal enquanto as árvores e folhagens cintilantes continuavam fortes. Noah seguiu o grupo de exploração do fogo justo sem entusiasmo enquanto estava fazendo algo incrivelmente único que ele sabia que ninguém mais poderia fazer atualmente. Ele estava animado para colocar as mãos na enorme cauda pontiaguda do Behemoth, colocando-a em seu espaço expansivo, como o antigo clone de sangue que estava a milhões e milhões de quilômetros de distância em outro reino, totalmente teletransportado para a forja do ferreiro, do espaço temporal da terra espiritual. Este antigo clone de sangue era uma extensão de si mesmo, então ele poderia facilmente acessar o espaço expansivo, onde colocou a enorme cauda do Behemoth. Um largo sorriso apareceu no rosto do clone diabolicamente bonito enquanto ele acenava com as mãos, a mesma parte do corpo de um Behemoth flamejante aparecendo na forja do ferreiro, já que ocupava quase todo o espaço. Noah riu enquanto realizava essa façanha tão facilmente, seus pensamentos rapidamente lançando um comando para a lareira da forja do ferreiro enquanto ele se perguntava, o que sairia do corpo de um Behemoth encharcado na lei do fogo. Fim do capítulo. Capítulo 374 Materiais, um item de classificação espiritual. Enquanto Noah estava se movendo no reino celestial, seu antigo clone de sangue havia começado o tedioso trabalho de aumentar a proficiência de habilidades no espaço temporal, ao mesmo tempo que dedicava tempo para criar novos conjuntos de juramento infernal manchado de sangue. O conjunto de itens tinha uma ampla gama de usos, pois efetivamente criava berserkers que só se tornavam mais fortes à medida que sua vitalidade diminuía, encontrando grandes usos nas mãos das bestas da terra espiritual e dos precursores. Até agora, ele havia criado mais de 10 conjuntos completos de juramento infernal manchado de sangue que ele distribuiu ao seu povo, mas nenhuma dessas sessões de artesanato o deixou tão animado quanto estava agora. Porque atualmente, as chamas azuis ardentes na lareira da forja do ferreiro voaram para envolver a enorme cauda do Behemoth do fogo que continha numerosos cristais pontiagudos. As chamas azuis agiram como uma cobra enquanto se enrolavam em torno desta cauda em sua totalidade,
Noah observando com muita atenção enquanto começava a supervisionar o processo onde a enorme cauda cheia de força vital foi cortada enquanto pequenos pedaços voavam em direção à lareira e desapareciam. As chamas. O processo foi rápido e suave, mas algo diferente ocorreu quando o antigo clone de sangue passou a observar as chamas azuis tomando a pele grossa, a carne e os ossos do Behemoth do fogo, mas as numerosas estalagmites de cristal que estavam por toda a cauda foram deixadas, flutuando no ar enquanto um novo painel cheio de texto azul brilhante aparecia nos olhos de Noah. Você obteve X-34 cristais de fogo de Renk Alma, um material normal capaz de aprimorar itens baseados em chamas com maior eficiência do que núcleos. Os olhos de Noah se arregalaram ao observar o processo final de toda a cauda sendo cortada e os músculos e ossos desaparecendo. A lareira, a única coisa que restou foram as pontas de cristal brilhantes que estavam por toda a cauda do Behemoth, sua identidade na verdade sendo materiais que poderiam ser usados com o recurso refinar da forja do ferreiro. Ele pensou nos enormes pedaços do Behemoth que Boro e seus companheiros de equipe haviam conseguido e nos numerosos cristais de estalagmite que ainda estavam espalhados por todas as costas da besta enorme enquanto seu corpo principal no reino celestial ansiava pelo corpo de um Behemoth, tudo para si mesmo. Ele daria um passo de cada vez e observaria exatamente quais resultados traria primeiro. O clone continuou a observar as chamas ardentes na lareira enquanto a essência da terra espiritual era rapidamente e sem reservas sugada para a forja do ferreiro, sendo o item que saía da forja desta vez algo de grande valor. Os ingredientes eram a enorme cauda de um Behemoth que estava estável no Renk da alma, então Noah ansiava pelo tipo de arma que seria um nível mais alto do que os itens do conjunto de juramento dos infernais manchados de sangue que ele vinha criando recentemente. O processo continuou por mais alguns minutos e em pouco tempo, uma erupção de essência e luz ocorreu mais uma vez na forja do ferreiro, enquanto uma aura real se espalhava, a temperatura nos arredores começava a subir rapidamente, uma arma vermelha brilhante girava na frente dos olhos do antigo clone de sangue. Era uma arma que ultrapassava Noah em tamanho, sendo um pouco maior que ele enquanto lentamente ganhava vida diante de seus olhos. Este era um tipo de arma que Noah tinha visto antes, mas nunca usou em sua vida. Era uma arma com um único cabo no meio, mas tinha lâminas afiadas saindo de cada uma de suas extremidades, parecendo uma lança de espada de 2 gumes. Se ele conhecesse suas armas corretamente, isso deveria ser algo chamado de glaive. Seus pensamentos foram confirmados enquanto o item giratório liberava lentamente ondas de calor no ar, acalmando-se quando sua descrição apareceu lindamente diante de seus olhos. Sou Glaive of Simmering Ember, das brasas cheias de raiva de um Behemoth, um glaive fervendo com chamas mortais ganha vida, mais 100 de poder elemental de fogo, mais 100% de dano físico, mais 100% de penetração elemental, mais 50% de velocidade de ataque. Habilidade adicional, conflagração descendente. Parte do conjunto Flameborn incandescente. Conjunto Flameborn incandescente, um conjunto de itens que apenas um caçador experiente de Behemoths pode adornar. Bônus de 2 itens de conjunto, uma Ember Phoenix acompanha seu lado enquanto eles atacam seus inimigos com ataques de fogo. Ember Phoenix são seres espirituais que podem ser convocados novamente assim que morrerem. Bônus de 4 itens de conjunto, ao causar dano com o elemento fogo, os inimigos sofrerão 500% de dano extra ao longo de 5 segundos conforme o efeito queimante é aplicado em seus corpos. O dano causado pelo usuário também será aumentado em 50% e o dano recebido será reduzido em 3% para cada item Flameborn que ele tiver equipado. Bônus de 6 itens de conjunto, um anel de fogo flamejante irrompe passiva e constantemente com você no centro, aplicando o efeito de imolação de alma aos seus inimigos. Inimigos sob o efeito imolação da alma recebem 1000% mais dano das habilidades do elemento fogo. Um belo conjunto de palavras que eram extremamente agradáveis aos olhos apareceu na frente do antigo clone de sangue enquanto ele respirava fundo.
A arma em si era maluca, mas ele tinha acabado de ler o possível conjunto de itens que poderia ser criado a partir dos materiais de um Behemoth de fogo quando seu queixo quase caiu no chão. O bônus do conjunto para 2 itens parecia interessante, o bônus para 4 itens parecia uma loucura, mas o bônus por ter 6 itens do conjunto Flameborn incandescente era simplesmente insano. Noah examinou a descrição da habilidade alcançada que tratava de algo chamado imolação da alma, bem como o enorme aumento de 1000% que estava associado a essa habilidade. Os números eram muito loucos para alguém entender pela primeira vez, e só podiam ser vistos e testados completamente no campo de batalha. Ele repassou a descrição desta arma fantástica mais 3 vezes antes de estender a mão e agarrá-la. Estrondo. Ele sentiu a temperatura cada vez maior ao seu redor se acalmar gradualmente enquanto ele segurava a arma em suas mãos. Seu tamanho era alguns centímetros maior que o dele, enquanto ele rapidamente começou a movê-la. Ele sentiu um peso anormal vindo da arma, pois toda vez que a movia, finas faixas de chamas começavam a borbulhar perigosamente. Esta foi a primeira arma que ele criou que também tinha uma habilidade ligada a ela, seus olhos examinando a conflagração descendente, enquanto ele se perguntava exatamente o que seria. Os aumentos de velocidade de ataque, aumento de dano físico e penetração elemental também eram qualidades incríveis por si só, mas ele também introduziu algo chamado poder elemental. Ele observou a Glaive of Simmering Ember, enquanto as chamas que pedia para entrar em erupção dentro dela continuavam a dançar descontroladamente, seus pensamentos se movendo rapidamente enquanto ele testava os materiais normais que haviam aparecido da cauda do Behemoth. A Glaive voou de suas mãos ao voltar para a lareira, e sua mente enviou um comando para usar o recurso refinar pela primeira vez. Estrondo. 15 das estalagmites de cristal que eram consideradas cristais de fogo de Renki-Alma voaram para a lareira junto com a Glaive of Simmering Ember, a essência convergindo mais uma vez, já que esta sessão foi muito mais curta que a última, sendo menos de 1 minuto antes do item ser jogado fora da lareira mais uma vez. Noah olhou para a descrição mais uma vez ao notar algumas mudanças. Alma, Glaive of Simmering Ember, mais 1. Das brasas cheias de raiva de um Behemoth, um Glaive fervendo com chamas mortais ganhou vida, mais 0 de poder elemental de fogo, mais 110% de dano físico, mais 110% de penetração elemental, mais 5% de velocidade de ataque. Habilidade adicional, conflagração descendente. Parte do conjunto Flameborn incandescente. 1+1 apareceu na arma poderosa, assim como seus impulsos foram aumentados em uma pequena quantidade. Mas, este foi apenas um único refinamento bem-sucedido que aumentou o poder desta arma em mais de 10%. Os pensamentos de Noah estavam correndo soltos enquanto ele pensava em todas as possibilidades de refinar esse tipo de arma inúmeras vezes, bem como nos outros itens que faziam parte deste conjunto nascido da chama incandescente do qual esta Glaive of Simmering Ember fazia parte. Embora seus pensamentos tenham parado quando ele se lembrou, ele atualmente não tinha mais peças de um poderoso Behemoth de Renki-Alma, e ele só tinha mais 19 cristais de fogo de Renki-Alma restantes nele. Este lembrete trouxe seus pensamentos famintos de volta ao Reino Celestial, onde a equipe de exploração do fogo justo estava voltando para o santuário para recuperar sua essência gasta. Noah caminhou junto com eles na fantástica atmosfera da floresta do Reino Celestial com indiferença, encaixando-se perfeitamente já que seu clone havia terminado de criar um item a partir dos materiais de um Behemoth que era mais refinado do que qualquer arma que os membros da equipe de exploração do fogo justo fossem empunhando. Fim do capítulo. Capítulo 375 Atmosfera movimentada. Enquanto Noah continuava se movendo no Reino Celestial, os movimentos continuaram a fluir na expansão de luz da galáxia novos enquanto as principais potências nos mundos primordiais terminavam seus preparativos para partir em direção a um determinado local depois de concordar com as condições dos celestiais.
Primeiro, apenas seres do reino do vazio e superiores tinham permissão para entrar neste reino paradisíaco sobre o qual os celestiais divulgaram informações, já que qualquer pessoa com força inferior simplesmente não seria capaz de sobreviver nem um dia neste reino. A segunda condição era a mais importante e afirmava que para cada ser que entrasse no reino celestial, quaisquer tesouros que encontrassem neste reino perigoso teriam que ser compartilhados com os celestiais, e isso se aplicava à metade de tudo que encontrassem. Por último e não menos importante, todos que entrassem seriam monitorados, os celestiais precisando saber exatamente quem estava entrando e saindo do reino celestial. Os poderes dos numerosos mundos primordiais concordaram com essas condições sem pensar duas vezes, seus olhos já voltados para os tesouros fantásticos deste reino celestial, não importando o que tivessem que fazer para colocar as mãos nele. No tumultuado submundo, as forças dos vampiros puro sangue foram preparadas quando um diabolicamente belo príncipe Cassius reapareceu, seu olhar tão distante como sempre enquanto seu poder vibrava no auge do reino do vazio. Seu olhar estava atualmente preso nos olhos redondos de um pinguim particularmente arrogante que estava sendo carregado por sua tia, a vampira real Helena. O pinguim imperador parecia estar olhando para o rosto do príncipe de cima a baixo com seus olhos redondos cheios de uma luz orgulhosa, finalmente levantando o bico enquanto desconsiderava o príncipe diabolicamente bonito e afundava de volta no peito de uma Helena feliz. Esta vampira real tinha acabado de receber uma ordem de seu progenitor de que ela viria para o reino celestial com as forças que ele enviou, sendo este pinguim imperador apenas um dos poucos seres com quem ela viajaria. Entre eles estavam as temíveis calamidades vampíricas do mar, com as feras ainda mais poderosas que estavam ainda mais familiarizadas com o pinguim particularmente fofo que ela segurava com força. Ela passou os dedos pelas penas elegantes da cabeça erguida enquanto falava com o sobrinho. Prepare todos os outros e embarcaremos no navio. A viagem deve levar algum tempo. Sim, o príncipe Cassius afirmou com uma expressão determinada enquanto pensava em Noah, aprendendo sobre os resultados de suas ações recentes enquanto seu rosto endurecia. Ele revisou os eventos registrados do massacre no mundo dos magos, visto que ele sabia que estava ok, seu nível não muito tempo atrás, na verdade, enfrentou dois oponentes do reino forjamento da alma e realmente os derrubou com facilidade. Isso sem mencionar a serpente alada devoradora que estava no auge do reino forjamento da alma e que ele ajudou a terminar a vida. O príncipe Cassius sentiu uma sensação de choque quando uma chama começou a queimar em seu coração, comprometendo-se a se fortalecer ao máximo para que pudesse pelo menos se igualar àquele ser novamente. Seu olhar era de determinação enquanto ele se dirigia ao navio de guerra interestelar, ansioso pelo que o futuro traria. O rei vampiro observou seu filho sair enquanto olhava para Helena, seu olhar era de cuidado enquanto falava lentamente. Cuide dele enquanto todos vocês estão aí, Helena. Ele é meu único filho. Bah, pare com esse humor taciturno. Vou manter todos seguros e trazer alguns tesouros para você. Isso se eu tiver tempo enquanto supervisiono todas as missões do velho nevoeiro na expansão negra. Helena respondeu enquanto revelava alguns segredos desconhecidos nos bastidores, segredos de como a expansão negra estava aproveitando esta oportunidade para colocar algumas de suas próprias forças neste reino celestial e observar seu funcionamento interno cuidadosamente. Nesta fase, os conflitos continuaram a ocorrer nos bastidores, pois todos pareciam estar a preparar-se para uma guerra que se aproximava e que certamente aconteceria. Enquanto os celestiais se ocupavam com o reino celestial e aumentando a força de suas próprias armas, os senhores infernais esperavam pacientemente pela ascensão inevitável do nono senhor infernal. Eles eram uma existência especial, entendendo que as coisas sempre se moveriam como o destino pretendia, não importando o que o ser que fluía no rio do destino tentasse fazer. Então eles não fizeram nada além de simplesmente esperar enquanto no primeiro reino do inferno, um imperador lixo abominado continuou a dirigir uma legião de mortos-vivos para continuar esgotando os infernais que rapidamente povoavam o expansivo reino infernal do inferno. Seu corpo estava borbulhando com força enquanto chamas douradas balançavam assustadoramente em suas órbitas ósseas,
uma luz verde dourada brilhando sobre seu corpo quando ele percebeu que uma mudança havia ocorrido dentro de si. O aterrorizante Lish não teve que esperar muito enquanto se perguntava. Logo depois, seu dono apareceu nos céus onde estava em cima de um dragão de ossos, uma expressão sorridente se estendendo de seu rosto diabólico quando ele viu no painel de estatísticas que o Imperador Lish Abominado finalmente atingiu a proficiência máxima e poderia ser atualizado para o próximo posto. Haha! O antigo clone de sangue de Noah soltou uma risada enquanto seus pensamentos se moviam em direção à árvore de habilidades do Imperador Lish Abominável, preparando-se para usar as muitas habilidades Void e Void mais que ele ganhou dos eventos no mundo Magus para trazer esta árvore de habilidades para o rank da alma, também. As habilidades necessárias foram sacrificadas quando uma mudança começou a ocorrer no abominável Lish Imperador à sua frente, mudanças ainda maiores reservadas enquanto ele olhava para as possibilidades de avanço de sua árvore de habilidades. Senhor Lish da Abominação, 15 avos, habilidades, convocar totem de veneno, 5/5, convocar mortos-vivos, 5/5, explosão nociva, 5/5, e abandono do Santo Senhor do Veneno, 5/5, maior que, Imperador Lish Abominado, 45 avos, habilidades adicionais, Legião Morta-Viva, 5/5, Vontade do Imperador Morto-Vivo, 5/5, e atrasar a morte, 5/5. Duas árvores de habilidades para evolução são possíveis uma vez alcançados pontos suficientes e um requisito básico de duas habilidades de sacrifício de nível equivalente, maior que, Arte Lish Razan, uma terrível calamidade mergulhada na morte. Aprimora todas as habilidades do aspecto da morte, bem como ganha a capacidade de convocar mortos-vivos de nível supremo. Maior que, Pernicious Death Lord, um ser com extrema proficiência na arte do veneno e da morte, ganhando ampla área de habilidades de ataque que dizimam seus inimigos. O antigo clone de sangue olhou para o conjunto azul de palavras diante de seus olhos enquanto sorria, sua mente selecionando o caminho que ele queria imediatamente enquanto uma densa luz negra engolfava o Imperador Lish convocado, o ar tremendo ao anunciar a vinda de um ser ainda mais terrível. Fim do capítulo. Capítulo 376, Arco Lish Razan. A seleção do próximo avanço feito foi Arte Lish Razan, o caminho que levou a adições ainda mais mortais e aterrorizantes à legião de mortos-vivos. Estrondo. A essência convergiu para o já convocado Arte Lish enquanto ele passava por uma transformação, o antigo clone de sangue passando a ver as novas habilidades dadas pelo avanço desta árvore de habilidades para o rank da alma. Sou Lish Lord of Abomination, 15 avos, habilidades, convocar totem de veneno, 5/5, convocar mortos-vivos, 5/5, explosão nociva, 5/5, e abandono do Santo Senhor do Veneno, 5/5, maior que, Imperador Lish Abominado, 45 avos, habilidades adicionais, Legião Morta-Viva, 5/5, Vontade do Imperador Morto-Vivo, 5/5, e atrasar a morte, 5/5, maior que, Arte Lish Razan, 0/60, habilidades adicionais, Terra de Ninguém, 0/5, recompensa pela servidão, 0/5, Campo de Tormento, 0/5, e Invocador Abissal, 0/5. A adição clara e nítida de 4 habilidades veio com o advento do Arte Lish Razan, com seus nomes já soando excessivamente poderosos, já que o antigo clone de sangue de Noah se concentrou nas habilidades individuais para ver exatamente quais eram seus efeitos. Terra de Ninguém, 0/5, a área de 1 milha ao redor do arco Lish Razan se torna um domínio da morte por 10 segundos. O Arte Lish e seus lacaios são curados em 3% de sua saúde máxima toda vez que um inimigo morre na Terra de Ninguém. Inimigos encontrados na Terra de Ninguém sofrerão menos 25% de resistência a todos os elementos e menos 50% de resistência a elementos de morte e veneno. O consumo de mana das habilidades relacionadas à morte é reduzido a 0 enquanto no Mains Land está ativo. Recarga: 360 minutos.
Recompensa pela servidão, 0/5. A legião do Art-Lich ganha a capacidade de espalhar o dano que cada um deles recebeu por toda a legião, aumentando sua resiliência, pois a vitalidade de muitos é maior que a vitalidade de alguns. O dano que a Undead Legion recebe também pode ser redirecionado momentaneamente para o Art-Lich. Campo do Tormento, 0/5. Os inimigos são levados para um espaço isolado onde serão atormentados até que suas almas se quebrem. As origens e memórias dos inimigos atormentados serão dadas à Undead Legion à medida que forem fortalecidos ainda mais. Invocador Abissal, 0/5. Os terríveis mortos-vivos do abismo podem ser invocados, seu tamanho dominando o campo de batalha, já que apenas o mais forte dos Art-Liches pode controlá-los. Mortos-vivos abissais atualmente disponíveis: Cavaleiro da Morte Abissal, Carniçal Abissal. Limite de invocação ABISSAL1. O conjunto de habilidades brilhou com um brilho azul enquanto os próprios olhos do clone brilhavam, seu olhar pousando no recém-aprimorado Arch-Lich Razan que estava se levantando da cacofonia da essência. Suas feições apagaram completamente a cor verde quando ele se tornou uma figura negra dominante com chamas douradas brilhando nas órbitas oculares, seu tamanho agora se aproximando de 3 metros enquanto o bastão de caveira que ele segurava se tornava ainda mais ameaçador. Numerosas linhas rúnicas negras percorriam seu corpo esquelético que estava meio coberto por um manto encharcado de escuridão, o dragão de ossos em que ele estava começando a mudar perceptivelmente abaixo dele enquanto uma aura de escuridão se espalhava para cobri-lo, junto com as dezenas de milhares de os mortos-vivos que enchiam os arredores. Gritos retumbantes de morte irromperam quando a legião morta-viva passou por uma transformação e aumentou ainda mais sua força, Noah querendo observar as mudanças exatas das novas habilidades quando ele começou a injetar pontos de habilidade nelas livremente. Art-Lich Razan, 60 avos, habilidades adicionais, Terra de Ninguém, 5/5, recompensa pela servidão, 5/5, Campo de Tormento, 5/5, e Invocador Abissal, 5/5. A eficácia de Campo de Tormento e recompensa pela servidão foi aumentada, mas os que mostraram sua eficácia aumentada com mais clareza foram Terra de Ninguém e Invocador Abissal, depois de terem sido preenchidos com o máximo de pontos de habilidade. Terra de Ninguém, 5/5, a área de 6 milhas ao redor do Arch-Lich Razan se torna um domínio da morte por 60 segundos. O Art-Lich e seus lacaios são curados em 21% de sua saúde máxima toda vez que um inimigo morre na Terra de Ninguém. Os inimigos encontrados na Terra de Ninguém sofrerão menos 50% de resistência a todos os elementos e menos 100% de resistência aos elementos de morte e veneno. O consumo de mana das habilidades relacionadas à morte é reduzido a 0 enquanto no Mainland está ativo. Recarga, 60 minutos. Invocador Abissal, 5/5, os terríveis mortos-vivos do abismo podem ser invocados, seu tamanho dominando o campo de batalha, já que apenas o mais forte dos Art-Liches pode controlá-los. Mortos-vivos abissais atualmente disponíveis: Cavaleiro da Morte Abissal, Carniçal Abissal, Regresso Abissal, Abissal Jiangxi. Limite de invocação Abissal 6. Para a habilidade, no Mainland, a área afetada aumentou de 1 milha para 6, bem como aumento de debuffs para todos os inimigos que estavam contidos neste intervalo de 6 milhas, com o limite de quantos o Art-Lich poderia convocar tornando-se 6, enquanto o tempo de espera caiu de 360 minutos para apenas 60 minutos. Para o Invocador Abissal, foram adicionadas invocações possíveis adicionais chamadas Abissal Revenant e Abissal Jiangxi. Noah estava muito ansioso para ver o que exatamente eram essas criaturas abissais quando deu um comando ao Arch-Lich. O ser mortal assentiu enquanto balançava seu cajado de crânio para frente e lançava Invocador Abissal. Estrondo. Uma tempestade de essência irrompeu com o Arch-Lich no centro enquanto um enorme círculo rúnico cheio de escuridão apareceu nos céus do primeiro reino do inferno. O círculo rúnico tinha mais de 50 metros de largura enquanto pulsava com poder, uma luz escura brilhando dele enquanto as formas de mortos-vivos abissais habilmente projetados irrompiam e caíam em direção à terra em chamas.
Estrondo. Sua chegada causou um enorme impacto que até esmagou alguns mortos-vivos mais fracos que estavam nos arredores. Seus tamanhos eram tão grandes que os 2 mortos-vivos abissais se elevavam a mais de 40 metros. Um deles era um Revenant abissal, um ser que tinha uma forma humanoide mumificada e nas costas havia um enorme caixão que media todo o comprimento de seu corpo. O outro era o abissal Jiangxi, um ser enorme que segurava 2 colunas escuras borbulhando de escuridão em seus braços, todo o seu corpo parecendo muito semelhante a uma fera de 4 patas enquanto se agachava como um macaco, as 2 colunas escuras de escuridão que carregava dentro seus braços fazendo com que a terra que tocassem se decompusesse. Oh! Eles gritaram quando anunciaram sua chegada, seus gritos viajando de volta para a distante terra espiritual e se espalhando por dezenas de quilômetros no primeiro reino infernal, enquanto até mesmo os coléricos infernais recebiam um tremor por todo o corpo. O antigo clone de sangue de Noah apenas sorriu ao olhar para esses seres poderosos chamados Abyssal Undead, sabendo que sua coleção de pontos de habilidade estava prestes a ficar muito mais rápida, seu coração já estava determinado a obter a porcentagem do título de Lorde Infernal para 100% em breve. Fim do capítulo. Capítulo 377. O tempo se aproxima. No Reino Celestial, a equipe de exploração do Fogo Justo retornou ao santuário enquanto se dirigiam à ferraria do Grão-Mestre Simeon. Velho Simeon, você está aqui? Temos algum material novo em que você pode trabalhar. A voz barulhenta de Boro irrompeu em direção ao grande ferreiro à frente deles quando uma voz ainda mais grossa retornou. Se forem os materiais de algum Behemoth normal, nem se preocupe. É HH. Boro balançou a cabeça deliberadamente ao ouvir essas palavras proferidas um momento depois de gritar, gesticulando para que a equipe continuasse em direção aos refeitórios. Às vezes, o Grão-Mestre Simeon pode estar ocupado e recusar, a menos que você traga a ele os materiais de um Behemoth de elite que estão encharcados de leis supremas. Por enquanto, vamos comemorar nos empanturrando de comida. Os membros da equipe de exploração do Fogo Justo aplaudiram enquanto seguiam, Noah e Athena logo atrás deles enquanto a valente Athena olhava para Noah, que parecia estar pensando. Você tem a mesma luz de quando propôs o caminho alternativo para a missão no mundo dos magos. O que meu pequeno irmão mais novo, Crixus, poderia estar pensando? A irmã sênior que passou um tempo significativo com Noah no último mês notou a luz forte que passava por seus olhos, enviando-lhe uma mensagem telepática enquanto eles iam em direção a um edifício de aparência espetacular que tinha um cheiro celestial de comida e era movimentado com os movimentos de numerosos celestiais. Noah olhou para a princesa da guerra enquanto respondia: este vasto reino celestial que é em grande parte inexplorado. Quero ver exatamente quais são seus segredos. Seus pensamentos eram simples, então ele os disse de maneira direta enquanto os olhos de Athena brilhavam com sua resposta, sentindo um sentimento semelhante no fundo de seu coração. Ela olhou para a turbulenta equipe de exploração com a qual eles acabaram de fazer sua primeira caçada enquanto ela enviava outra mensagem telepática com um sorriso. Haha, não se preocupe. Depois de aprender tudo o que pudermos com esta equipe de exploração de primeira linha e aumentar nosso conhecimento e poder, não será tarde demais para explorar as regiões desconhecidas. As palavras de Athena apenas afirmaram os pensamentos de Noah sobre como ele deveria seguir em frente daqui em diante, sabendo que seria muito difícil se ele quisesse sair sozinho, já que o Grão-Mestre favorecia fortemente sua vida. Ele pensou em todas as maneiras possíveis pelas quais poderia atingir seu objetivo de explorar este reino celestial livremente enquanto muitas possibilidades flutuavam em sua mente, uma delas sendo simplesmente esperar alguns dias até que as figuras poderosas dos muitos mundos primordiais começassem a entrar para ele, entrar também, ou simplesmente teletransportar seu clone para também se mover imediatamente no reino celestial. Essas ideias flutuaram em sua mente quando ele decidiu não teletransportar o clone por enquanto, sem entender completamente até que ponto os celestiais estavam observando as regiões exploradas ao redor do santuário, e pelo simples fato de que ninguém além dos celestiais estava atualmente no reino celestial.
Se alguém encontrasse um único ser explorando o perigoso reino celestial, ele levantaria muitas bandeiras perigosas com os celestiais neste momento. A ideia de esperar que mais potências estrangeiras entrassem no reino celestial era ideal, pois as coisas se tornariam ainda mais caóticas, e se ele escolhesse trazer seu clone para o reino celestial também, ele poderia fazê-lo sem quaisquer reservas. Isso significaria perder momentaneamente o bônus de usar constantemente o espaço temporal da Terra espiritual para aumentar as proficiências das árvores de habilidades, mas ele ainda poderia dividir seu tempo para fazer isso se o clone se movesse sozinho neste reino místico. A outra causa foi o recurso caçador de tesouros, que estava ligado à Terra espiritual, que ele sabia que seria imensamente útil neste reino cheio de tesouros. Então trazer seu clone para este reino com a Terra espiritual foi uma ação inevitável, tudo o que importava era quando exatamente ele faria isso. Então, por enquanto, ele aprenderia tudo sobre as regiões exploradas e inexploradas e se prepararia para quando pudesse realmente começar a se mover para valer em alguns dias. Ele queria explorar este reino expansivo por si mesmo para ver exatamente o que o esperava e entender por que os celestiais só exploraram 10% de todo este reino. Ele agora sabia que ao norte do santuário ficavam os Behemoths do fogo, e ao sul estavam os Behemoths conhecedores das leis da água e do gelo. Ele ainda não reuniu o conhecimento de todas as regiões vizinhas e onde exatamente ele teria que ir para encontrar Behemoths que eram proficientes nas leis supremas, ou quais tesouros eles poderiam estar guardando. Mas depois de ver os tipos de itens que ele poderia criar a partir dos corpos de Behemoths, seu coração estremeceu ao se lembrar dos reforços do conjunto Flameborn incandescente, do qual ele possuía apenas um único item atualmente. O conjunto de itens era tão poderoso que ele sabia que se caçasse Behemoths do elemento oponente, sua tarefa seria muito mais fácil com os enormes impulsos dados ao equipar todos os 6 itens do conjunto. Assim, ele continuaria acumulando seu conhecimento sobre este estabelecimento dos celestiais no reino celestial, o santuário, e então teria uma boa compreensão de todas as regiões exploradas ao redor enquanto esperava que as massas de seres do numeroso mundo primordial se reunissem. Ele tinha sido extremamente produtivo nos últimos dias, isso sendo atribuído principalmente ao seu clone, já que ele rapidamente conseguiu atualizar outra árvore de habilidades para o Soul Rank, e, Lesser Cthulhu, não estava muito longe de obter sua própria atualização como o ancião. O Blood Clone continuou a trabalhar duro no espaço temporal da Terra espiritual. Uma aura de tremor mundial podia ser sentida no amplo espaço na maior parte do tempo, enquanto o clone adotava a forma temível do Cthulhu menor e usava suas inúmeras habilidades. Sua proficiência em habilidades continuava a aumentar cada vez mais à medida que vários dias se passavam no espaço do tempo, do reino espiritual. Noah ansiava muito pela próxima forma desta árvore de habilidades, já que havia muitos mistérios associados a essa habilidade em particular. Ele continuou se movendo com a equipe de exploração do fogo justo enquanto seus pensamentos estavam ocupados com muitas ideias, ocasionalmente fazendo mais perguntas para aprender sobre o reino celestial com o passar do tempo. Assim, os dias continuaram a passar enquanto o Rio do Destino avançava e em poucos dias, dezenas de milhares de navios interestelares estavam se aproximando da mesma posição perto de uma ampla porta dourada pela qual Noah havia passado não muito tempo atrás, seus olhos brilhando de fome enquanto eles também buscavam suas próprias oportunidades. Fim do capítulo. Capítulo 378. Os habitantes da expansão da luz entram. Por todo o santuário, uma agitação de atividades ocorria enquanto os celestiais se moviam para garantir que tudo acontecesse do seu jeito com a entrada de numerosos seres dos poderosos mundos primordiais no reino celestial. A extensa área colonizada do reino celestial, que tinha centenas de quilômetros de extensão, tinha comunicações circulando por diferentes partes enquanto se preparavam para o aumento maciço no número de seres. A área central do santuário, que estava repleta de edifícios, era mais movimentada, enquanto as áreas vazias de florestas místicas que só tinham torres de vigia a cada poucas dezenas de quilômetros monitorando as regiões exploradas tinham a menor atividade.
Foi decidido que os seres vindouros residiriam nessas regiões vazias, mas exploradas, regiões semelhantes àquelas que Noa e Atena haviam entrado com a equipe de exploração do fogo justo, onde encontraram um Behemoth do fogo. Essas regiões não eram totalmente seguras, mas aqueles que entrassem receberiam essa informação e seriam instruídos a se preparar enquanto traçavam seu próprio caminho no reino celestial. Talismãs que poderiam ser dados a todos aqueles que entrassem para que pudessem ser monitorados foram produzidos em massa enquanto centenas de milhares estavam prontos, os celestiais ansiosos pelo futuro onde sua coleção de recursos se multiplicaria por um fator desconhecido à medida que recebessem ainda mais tesouros através da intrusão desses seres, ao mesmo tempo que os influencia grandemente para o futuro próximo. Em uma nave indefinida em particular, as forças dos vampiros puro sangue do submundo estavam agrupadas ordenadamente enquanto continuavam em direção à Porta Dourada. Havia centenas de Prime Worship.ips nos arredores, fazendo com que cada ser se comportasse muito bem, pois conheciam muito bem o poder dessas armas temíveis. Os vampiros puro sangue observaram a procissão de seres saindo de suas naves enquanto eram lidos os regras e aceitaram o talismã de rastreamento, sua vez logo se aproximando enquanto a vampira real Helena liderava suas forças para frente. Entre eles estavam as forças das bestas da terra espiritual de Noa e das calamidades do mar que usaram os numerosos núcleos que Noa trouxe de volta para atualizar sua classificação para o reino do vazio, seus olhares brilhando com uma luz perigosa enquanto olhavam para os seres que tão destruiu facilmente seu mundo. Seus corações estavam sufocados, mas eles sabiam que não podiam fazer nada neste momento, pois continuavam a melhorar sua força até atingirem um nível de poder que lhes permitiria se moverem como desejassem. O arrogante pinguim imperador flutuou no vazio do espaço enquanto seu corpo pulsava com uma força única, seu atributo espacial combinava muito bem com as qualidades únicas do espaço enquanto ele estava na vanguarda das forças ao lado de Helena. A vez deles chegou quando eles flutuaram em direção à frente da procissão, onde vários celestiais de túnica vermelha estavam localizados, luzes douradas brilhando sobre eles enquanto liam o acordo para entrar no reino celestial e cada um recebeu um talismã de rastreamento. Isso funcionaria efetivamente como sua identidade para quando quisessem entrar ou sair do reino celestial no futuro. Algo importante foi o lembrete dos celestiais de que, embora tudo o que obtivessem no reino celestial fosse reduzido pela metade quando dessem a outra metade aos celestiais, quaisquer tesouros pelos quais lutassem e obtivessem seriam deles. Eles não seriam intimidados, e era o primeiro a chegar, primeiro a servir quando se tratava de lutar contra as criaturas do reino celestial, ou seus vastos tesouros místicos. Como todos os habitantes anteriores da expansão da luz, os vampiros puro sangue concordaram quando lhes foi concedido acesso para seguir em frente, suas origens entrando em contato com a Porta Dourada enquanto suas figuras desapareciam, reaparecendo instantaneamente em uma área movimentada no centro do santuário que agora continha ainda mais pessoas. Diferente de quando Noa entrou pela primeira vez, uma grande mudança ocorreu nos últimos dias, pois os celestiais anteciparam os muitos usos do aumento de seres, indo instituir algumas coisas, sendo uma delas lojas. Havia inúmeras barracas espalhadas por todo o santuário que ofereciam uma variedade de produtos exclusivos do reino celestial, alguns sendo armas e armaduras enormes feitas de corpos de gigantes, outros sendo ervas medicinais ou tesouros únicos que os celestiais encontravam enquanto exploravam. Atualmente, muitas dessas lojas estavam espalhadas porque cada uma tinha uma semelhança singular, e esses eram os preços incrédulos que estavam associados às coisas colocadas à venda. Como eram produtos únicos que nunca seriam encontrados em nenhum outro lugar, eles eram negociados apenas com núcleos da mais alta qualidade ou outros tesouros como forma de pagamento, sendo os núcleos menos aceitáveis ou núcleos refinados, pedras espirituais, aqueles no reino da alma, e os preços variavam na casa das dezenas de núcleos. Este foi apenas um teste preliminar que os celestiais estavam conduzindo, seu objetivo futuro era criar uma economia à medida que esta nova força entrasse no reino celestial, usando as muitas coisas que obtiveram dentro para circular à medida que se tornassem cada vez mais apegados ao reino e tudo mais, iniciar.
Isso também foi a seu favor, eles estavam simplesmente emprestando armas que ajudariam esses seres a derrubar behemoths que eles acabariam tomando 50% sempre que os habitantes da expansão da luz os derrotassem, e isso também se aplicava a qualquer tesouros que tiveram a sorte de encontrar. Foi uma situação ganha-ganha que promoveu a força dos seres recém-chegados, ao mesmo tempo que promoveu ainda mais os objetivos dos celestiais. As forças dos vampiros puro-sangue olharam ao redor maravilhadas enquanto sentiam a essência envolvente e transbordante nos arredores. O pinguim imperador estava particularmente feliz porque podia sentir o mestre espiritual da Terra não muito longe de onde eles estavam. Mestre, podemos finalmente lutar no mesmo local que você. O arrogante pinguim sentiu um nó apertado em seu peito se afrouxar ao atingir o objetivo de ajudar seu mestre, finalmente ganhando força suficiente para poder ficar na mesma região que ele. Seu bico ergueu-se para o céu enquanto jurava encenar a lenda da mais temível besta espiritual que já existiu e deixar uma marca neste reino celestial para seu mestre. Muitas esperanças e sonhos fluíam pelas mentes dos seres recém-chegados dos poderosos mundos primordiais na expansão da luz, à medida que o fantástico e inexplorado reino celestial recebia um grande influxo de forças, no primeiro dia ganhando dezenas de milhares de seres no reino do vazio, e centenas no renque forjamento da alma à medida que as marés de mudança avançavam rapidamente. O influxo destas novas forças significava apenas uma coisa: que este reino em grande parte inexplorado estava prestes a tornar-se ainda mais animado, numerosos seres com os seus próprios destinos entrando à medida que os mistérios seriam desvendados mais rapidamente. Porém, o resultado deste projeto em grande escala só poderia ser visto por quem realmente movimentava as peças no escuro. Fim do capítulo. Capítulo 379. A Ordem do Sangue é formada, chegada. Alguns dias se passaram enquanto a vivacidade do santuário só aumentava, o afluxo de pessoas aumentava a cada dia, à medida que muitos se familiarizavam com o conhecimento do reino celestial. Para obter esse conhecimento, eles tiveram que pagar o preço de vários núcleos de renque alma ou simplesmente começar a se aventurar na floresta mística do reino celestial enquanto enfrentavam os perigos e testavam sua sorte em tesouros fantásticos. Alguns grupos acreditaram fortemente em si mesmos enquanto se mudavam, muitos seres enfrentando o poder dos behemoths pela primeira vez nos últimos dias, à medida que muitas baixas ocorriam para as equipes de exploração recém-formadas, este evento servindo como um lembrete para aqueles que vinham, enquanto observavam rostos abatidos andando pelo amplo santuário carregando cadáveres de seus camaradas. Alguns eram de poderosos mundos primordiais e formaram equipes de exploração repletas de indivíduos do renque alma e centenas de seres do renque vazio, usando essa força avassaladora para derrubar behemoths enquanto eles começavam a desfrutar dos tesouros do reino celestial. No momento em que essas vitórias começaram a aparecer, os seres recém-chegados de vários mundos Prime viram a importância de criar poderosas equipes de exploração para caçar esses poderosos, mas maravilhosos behemoths, cujos corpos estavam cheios de tesouros, desencadeando o início competitivo da criação de inúmeras equipes. Como algumas forças eram poderosas o suficiente para formar suas próprias equipes completas capazes de caçar behemoths normais, enquanto outras forças de diferentes mundos Prime se uniram para alcançar o mesmo objetivo. No terceiro dia, enquanto mais e mais seres continuavam a entrar no reino celestial e começaram a explorá-lo, a cuidadosa força de observação dos vampiros puro-sangue finalmente decidiu que eles reuniram informações suficientes, que foi simplesmente o que Noah passou para o pinguim imperador e a vampira real Helena, à medida que se tornaram um dos grupos mais preparados das forças que chegavam. Eles finalmente sentiram sua confiança aumentar no terceiro dia quando finalmente pararam de observar como os eventos continuariam avançando, optando por explorar a si mesmos enquanto Helena recebia instruções muito específicas de Noah para que esta equipe mantivesse suas vidas e não enfrentar um massacre completo. Uma dessas coisas era a regra simples de que sua força não passaria pelas regiões inexploradas que poderiam conter poderosos behemoths de elite ou, pior ainda, por enquanto, gastando esse tempo para se acostumar com o poder de luta dos behemoths normais enquanto eles se fortaleciam e obtinham resultados fenomenais, tesouros.
O vampiro real ouviu atentamente as palavras do progenitor vampiro, pois neste dia no santuário do Reino Celestial, a equipe de exploração sob o nome de A Ordem do Sangue foi formada. Esta equipe de exploração consistia em poderosas bestas vampíricas como o Pinguim Imperador e numerosos vampiros puro sangue que eram liderados pela curvilínea vampira real de sangue Helena, uma força que na verdade cairia no lado mais fraco, já que não tinha tantos seres forjadores de alma. Mas eles compensariam o que lhes faltava em força com seus números, e também com algo que era único apenas para eles, os conjuntos de itens vermelhos ardentes que eles usavam, que eram os itens do conjunto Juramento Infernal manchado de sangue. Noah usou as habilidades absolutas para observar os itens criados a partir dos infernais inúmeras vezes, pois confirmou que suas origens não podiam ser determinadas como inimigas dos celestiais. Mas esses itens desempenhariam um papel especial no Reino Celestial, pois eram itens fortes na Lei do Fogo, sendo especialmente eficazes na caça aos Behemoths de gelo na região sul ou na resistência aos Behemoths do fogo no norte com as armaduras que forneciam defesa contra tal fera. O conceito de que ter a armadura do mesmo elemento ajudava a resistir ao dano do Behemoth enquanto segurava uma arma do elemento oposto ajudava a causar mais danos ao Behemoth logo seria compreendido muito claramente pelos seres que chegavam enquanto eles se reuniam para criar armas dos corpos dos Behemoths que eles caçavam, querendo se equipar com o conjunto certo de armaduras e armas que ditariam o que eles caçariam no futuro. A combinação de armadura encharcada na Lei do Fogo junto com uma arma encharcada na Lei da Água era necessária para caçar Behemoths do fogo com maior eficiência. Enquanto a combinação de armadura encharcada na Lei da Água e uma arma cheia da Lei do Fogo era a melhor opção se alguém quisesse perfurar as defesas de um gigante de gelo. Este conceito se aplicava a todos os outros elementos, já que eles ainda não haviam entrado no reino da preocupação com os Behemoths de elite que poderiam ser proficientes nas leis supremas. A lei da luz e a lei das trevas se opunham, assim como a lei do destino e a lei do caos estando em lados opostos do espectro, mas nenhum único dos novos seres estava preocupado com esses tipos de leis no momento, este momento. A recém-formada Ordem de Sangue com Helena liderando foi equipada com os conjuntos infernais enquanto eles partiam cuidadosamente em direção aos perímetros explorados perto do santuário, desejando encontrar um Behemoth fraco e errante para ter sua primeira batalha enquanto se movem para se fortalecer. Enquanto isso, Noah e Athena estavam na companhia da equipe de exploração do fogo justo enquanto continuavam a sair e caçar a região norte com Behemoths do fogo todos os dias enquanto aprendiam mais e mais sobre o reino celestial. O humor de Noah estava particularmente bom hoje, enquanto ele caminhou com Boro e seu grupo de volta ao santuário, em outro local do reino celestial, alguém havia se intrometido. A intrusão não foi através da porta dourada que conduzia ao reino celestial, mas através do uso de uma habilidade de teletransporte específica que permitia que alguém aparecesse em qualquer lugar de suas memórias. Desta vez, um antigo clone de sangue diabolicamente bonito apareceu em uma região vazia do reino celestial, uma expressão confiante em seu rosto enquanto ele tinha uma terra espiritual milagrosa ancorada em seu corpo. Um único clone de sangue carregando uma terra espiritual que tinha uma característica única entrou no reino celestial, o efeito deste evento sendo algo que apenas Noah poderia imaginar enquanto se preparava para entrar neste reino expansivo a sério enquanto usava a cobertura do recém-chegado, seres se movam livremente. Este amplo reino e os numerosos tesouros misteriosos dentro dele, ele os queria todos para si enquanto o antigo clone de sangue levantava a mão, segurando a terra espiritual miniaturizada enquanto começava ativando um único recurso, caçador de tesouros. Fim do capítulo. Capítulo 380 Exploração secreta. No expansivo reino celestial, um único antigo clone de sangue se afastava cada vez mais do santuário enquanto passava por inúmeras áreas que já haviam sido exploradas pelos celestiais. O caminho que ele estava seguindo na verdade o levava para regiões inexploradas com o passar do tempo. O uso do recurso, caçador de tesouros, da terra espiritual do Planalto congelado foi único,
com o clone observando uma luz dourada brotar do centro da terra espiritual miniaturizada enquanto ela tremia com uma essência vigorosa, esta luz dourada formando-se no forma de uma flecha dourada literal que apontava ainda mais ao norte da posição em que ele estava. Noah balançou a cabeça com um sorriso enquanto olhava para a pequena flecha dourada que tinha apenas 1 metro de comprimento, perguntando-se exatamente o que poderia ser considerado um tesouro em que esta flecha estava presa, e o que ele teria que fazer para obtê-lo. Antes de começar a se mover na direção apontada, ele usou a habilidade Origem Única, concedida pelo progenitor vampiro ao escolher procurar este primeiro tesouro secretamente, sem saber quais criaturas poderosas ele poderia encontrar enquanto avançava e mais longe do santuário. Ele usou Origem Única enquanto seu corpo mudava rapidamente, tornando-se uma poça de sangue que lentamente diminuía de tamanho até ficar com menos de alguns centímetros, sua forma humanoide se tornando mais clara à medida que o tamanho continuava a diminuir até que ele se tornasse 1 polegada. Ao usar a habilidade, ele fez com que nenhuma única aura de poder vazasse dele, a presença que ele emitia era ainda menos estimulante do que as plantas que emitiam essência abundante ao seu redor. Nos arredores do ambiente fantástico do reino celestial, onde tudo estava cheio de essência transbordante, um ser que mal pudesse ser visto a olho nu e que não tivesse sequer uma aura de essência seria quase impossível de encontrar, a menos que alguém poderoso fosse especificamente procurando por eles apareceu. O clone ancestral de sangue miniaturizado olhou para a floresta agora ainda maior ao seu redor, até mesmo as pequenas ervas balançando parecendo várias vezes maiores do que sua própria figura, enquanto a terra abaixo dele, que era abundante em essência, se expandia ainda mais. As árvores antigas com dezenas de metros de altura pareciam ainda mais enormes, a cobertura de todos esses ambientes mágicos fazendo-o sentir-se extremamente seguro. O tamanho da terra espiritual miniaturizada tornou-se ainda menor que o dele, menos de 1/10 de polegada enquanto estava ancorada em sua mão esquerda, a flecha dourada vinda dela refletindo em tamanho enquanto o clone sorria, seu corpo ainda borbulhando com enorme poder, enquanto disparava na cobertura de numerosas ervas onde a flecha indicava. Ele estava se movendo de maneira extremamente dissimulada, enquanto se movia sob as numerosas plantas e folhagens, nenhuma única perturbação ocorria no ambiente fantástico de sua localização. Seu objetivo era descobrir exatamente aonde, caçador de tesouros, o levaria, e foi isso. O que aconteceria depois disso seria determinado pelo que exatamente ele descobrisse. Seu corpo principal estava se movendo com a equipe de exploração do fogo justo nos últimos dias, suas caçadas gradualmente lhe dando mais e mais informações, pois ele sabia que behemoths terríveis poderiam ser encontrados nas áreas próximas das quais ele foi aconselhado a se manter afastado. As áreas exploradas perto do santuário estavam cheias de behemoths normais, sua força variando de acordo com a classificação, mas quase todos eles estavam estáveis no reino do forjamento da alma. Por causa de seus enormes corpos únicos e proficiência em leis, dezenas de indivíduos normais do Soul Rank foram obrigados a derrubá-los, ou as equipes de exploração mais poderosas dos Celestiais, como a equipe de caça Righteous Fire. Ir ainda mais longe colocaria você em risco de contornar o domínio de um Behemoth de elite, o que quase certamente garantiria a morte de qualquer equipe normal. Os Celestiais alertaram as equipes normais para serem extremamente cuidadosos ao entrar em um domínio de tais bestas celestiais porque, como o nome indica, essas bestas de elite normalmente teriam poder no reino de expansão de domínio. Esse foi um reino chocante que os grandes mestres celestiais detinham, seu poder era imensamente poderoso enquanto formavam o que era chamado de equipes de exploração de elite para caçar tais behemoths. Alguns desses behemoths poderiam ter uma classificação no reino forjamento da alma, mas se eles fossem proficientes em uma lei suprema, isso automaticamente os colocaria no nível elite Behemoth. Alguns poderiam estar a meio passo do reino de expansão de domínio, este pequeno avanço adicionado aos seus já aterrorizantes corpos, permitindo-lhes também serem classificados como elite behemoths.
É claro que os Behemoths que já haviam entrado no reino de expansão de domínio eram os mais poderosos no rank Elite, precisando de uma equipe de grandes mestres para derrotá-los completamente. O que Noah mais temia atualmente era ficar cara a cara com um Behemoth de Elite, pois sabia que isso significaria uma missão muito árdua e quase impossível para seu clone, mas quanto mais longe ele continuava a seguir a flecha dourada, mais sombrio ele se tornava, como ele também ficou mais animado. Sua figura miniaturizada continuou correndo rapidamente sob a cobertura do ambiente, parando depois de uma hora ao sentir a aura transbordante de um Behemoth preenchido com o elemento fogo. Ele interrompeu seus movimentos rápidos enquanto subia na grama que era enorme, proporcional ao seu tamanho, espiando por baixo da terra, pois não usava nenhuma de suas habilidades que lhe permitiam espalhar sua aura para verificar o ambiente. Contanto que ele não usasse mana neste lugar onde até as plantas transbordavam de mana imensa, mesmo os Behemoths extremamente perspicazes não seriam capazes de localizá-lo. O Behemoth do fogo que ele encontrou adotou características semelhantes às que ele encontrou enquanto se movia com a equipe de exploração do fogo justo, este parecendo semelhante a uma iguana enorme que caminhava lentamente pelas árvores místicas e ondulantes. Noah observou esta fera poderosa quando finalmente encontrou um Behemoth enquanto se movia sozinho, a presença dele no nível normal sendo aparente, já que Noah estava confiante em ser capaz de derrubá-lo com o tempo. Ele olhou para o ambiente calmo e para o Behemoth do fogo que continuava a passear imperturbável enquanto sorria ao retornar sob a sombra da grama, continuando em direção aonde a flecha dourada apontava enquanto marcava a localização deste Behemoth. Ele usou as habilidades de Herald of Fate para determinar o melhor caminho a seguir que causaria o menor caos em sua missão, e isso lhe disse para continuar em seu caminho em direção aonde a flecha dourada apontava. Então, por enquanto, ele apenas marcou a localização deste Behemoth enquanto continuava em frente, confiando totalmente nas habilidades de Herald of Fate, enquanto elas o levavam a atualizar a árvore de habilidades, Blood Lord, que possibilitou que o Ancient Blood Clone chegasse, vida, bem como o lembrete dos usos profundos da terra espiritual que ele estava usando atualmente. Um único Behemoth do fogo não era difícil de encontrar nas proximidades do santuário, e ele poderia encontrá-lo sempre que desejasse iniciar uma longa e árdua batalha apenas com ele. Mas seu objetivo atualmente era o local onde a flecha dourada apontada pela característica única da terra espiritual, caçador de tesouros. Depois que ele verificasse exatamente o que era considerado um tesouro aos olhos dessa habilidade e colocasse as mãos nela, ele caçaria todos os Behemoths que pudesse. Fim do capítulo. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Voltaire.